A gente está de saco cheio de Pedrinho, de Felipe e essa corja. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão. Eu vou falar um negócio para você, hein? Noite de terror, ditadura calando o torcedor vascaíno no aeroporto do Galeão. Imagens aí da BTB, Jonathan Santos, nosso amigo, Mumuzinho também da Colina, do Aqui Se Fala de Vasco. Queria parabenizar aí o trabalho de vocês, né? E infelizmente, né, observar exageros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro diante desse protesto pacífico do torcedor vascaíno, chamando ali no máximo, né? Eu acho que o mais grave ali, se for gravidade, que para mim não tem nenhuma, chamar o time de sem vergonha, porque é um time sem vergonha e não tem problema nenhum fazer isso. E os torcedores e a imprensa foram alvejados, né, no aeroporto do Galeão. Todo mundo já observou várias imagens pela internet, é difícil a gente comentar porque a gente sabe aí a liberdade de expressão no nosso país, né? A gente tem aí esse direito constitucional, mas desrespeitado aí pelas autoridades, a mando de quem? A gente vai precisar entender quem mandou e quem pediu aquela segurança muito desproporcional, na minha opinião. Tá muito desproporcional aquele volume de policiais militares no Galeão, naquela esfera ali numa madrugada, sendo que o Rio de Janeiro está uma paz danada, né? Não precisa estar polícia em lugar nenhum, só no Galeão. O problema estava no Galeão ontem, né? Então, um número concentrado de policiais militares naquele local para conter um protesto pacífico do torcedor vascaíno, eu achei muito exagero. E, enfim, fica aí mais uma vez, né, uma nota de repúdio nossa aí, uma forma de falar criticando as autoridades diante de um cenário em que a cidade do Rio de Janeiro é terror para todo lado, é terror em cada esquina. E uma concentração exagerada, demasiada no aeroporto do Galeão ontem de policiais militares, como se o resto do Rio de Janeiro tivesse tudo tranquilo, tudo em paz, né? E, como sempre, os exageros vão para pessoas que estavam ali protestando, não para quem realmente comete crimes, né, ao redor da cidade ou dentro da cidade. Esse é o Rio de Janeiro. Infelizmente, fica aí minha solidariedade ao meu amigo Jonathan Santos, ao Mumuzinho, à equipe do BTB, a galera que esteve presente fazendo a cobertura lá, o Matheus Guimarães também do lance, e todos os torcedores do Vasco, né? Vocês viram no vídeo anterior aí, até alvejados a queima-roupa, com tiros de bala de borracha, bomba de efeito moral, gás de pimenta, tudo feito de forma desproporcional, né? Tudo de maneira completamente amadora naquele momento ali de protesto pacífico do torcedor, que tem o direito de estar ali na rodovia. O direito de ir e vir do cidadão ele tem que ser sempre mantido no nosso país e respeitado pelas autoridades, algo que não aconteceu. Bom, diante desse cenário, né, o Vasco está na zona do rebaixamento, está na 17ª colocação, com 7 pontos, observa aí os seus rivais somando pontos, né, ultrapassando esse cenário do meio da tabela. O Botafogo está meio encostado ali, mas ainda joga na rodada. E olhando com muita preocupação o departamento de futebol do Vasco, pode ter mudanças, tá? O Pedrinho pode executar mudanças no departamento de futebol. Já existem informações, né, até vinda do Léo na torcida vascaína, que o Felipe entregou o cargo, né, colocou o cargo à disposição. Pode sair também aí o diretor técnico / treinador interino até ontem, o Felipe, e a gente observa também que Marcelo Santana e outros profissionais que trabalham no futebol do Vasco podem perder o emprego a qualquer momento, né? Essa mudança estrutural do futebol do Vasco já estava prevista para o meio do ano ali na data FIFA, mas parece que vão antecipar todo esse processo por conta também da chegada do técnico Fernando Diniz, que assume o Vasco já contra o Lanús, para onde estamos indo nesse momento para trazer para vocês todas as imagens, cobertura completa para vocês acompanhar aqui no canal. Então, infelizmente o momento é ruim, mas eu peço para você deixar o like para ajudar a gente nesse trajeto, né, nesse percurso na luta em prol de um Vasco melhor e, claro, levar você para perto do Cruz Maltino. Bom, a esperança é uma demissão em massa no futebol do Vasco, né? A esperança é que tenha uma mudança
completamente estrutural de um departamento de futebol que não funciona sob o comando do Pedrinho, né? Então, é triste o que a gente observa hoje acontecendo no Vasco, né? Uma equipe que tem salários milionários no elenco, como Felipe Coutinho, que até hoje não conseguiram prepará-lo, né, para performar como um jogador que é de nível internacional, muito porque os profissionais que ali estão, a parte de coordenação de performance, fisiologia, até mesmo de preparação física, não conseguem fazer com que o Felipe Coutinho jogue. Então a gente tem esse problema, que é um problema estrutural do departamento de futebol do Vasco. Espero que tenham muitas mudanças. O Pedrinho está achando que se ele mudar 2, 3, 4 pessoas vai funcionar? Não vai funcionar, Pedrinho. Você vai ter que fazer uma mudança literalmente em todos os setores do departamento de futebol. Isso aí é uma exigência do torcedor perante a essas vergonhas que vem acontecendo em um cenário que os investimentos feitos nas janelas de transferência não foram baixos, né? Jogadores que foram contratados aí a peso de ouro nem sequer são relacionados. Aí questionam todas essas questões, principalmente dessas contratações. Mas enfim, situação agora que o Vasco pega o Lanús nessa próxima terça-feira em Buenos Aires, depois volta ao Brasil para enfrentar o Fortaleza em São Januário. Em caso de derrota para o Lanús, eu temo muito esse jogo em São Januário contra o Fortaleza. Vai ser um jogo de muita tensão, de muita pressão, né? Claro, sob o comando do técnico Fernando Diniz, mas a pressão em cima da diretoria do Vasco é muito grande, né? Já temos aí informações de outros jornalistas que o Pedrinho já tentou entregar o cargo 2 vezes, mas foi convencido a não entregar, né? Informação vinda lá dos nossos amigos do Atenção Vascaínos. Enfim, a coisa não está simples, né? Na gerência, na parte administrativa do Vasco. E o futebol sangra porque a política começa a entrar em ebulição. Então começa todas as esferas administrativas pegarem fogo e o campo não responde. Isso não é algo específico desse ano, né? Isso vem acontecendo com o Vasco ao longo dos anos. Já temos mais de 25 anos nessa mesma luta contra a política do Vasco. A política se inflama e o campo grita. São vários rebaixamentos que eu não quero nem lembrar de cada um deles aqui. E estamos caminhando para mais um. Porque a dificuldade de performance em campo é o reflexo da administração, é o reflexo do administrativo. E a gente não vê essa gerência, esse gerenciamento ser profissional bastante para tirar o Vasco dessa situação. Vamos esperar aí essas mudanças estruturais, nós iremos cobrar todas elas e com certeza avaliar se realmente foram mudanças significativas ou não. Caso não sejam, nós iremos cobrar. Bom, falando um pouco sobre o elenco, né, parece que mais uma contraproposta, né, os empresários do Léo Jardim enviaram ao Vasco. E é a terceira proposta que o Vasco envia e que os empresários do Léo Jardim não aceitam, né, e mandam contrapropostas que a gente também não sabe o nível, né, dessas contrapropostas, mas parece que são inaceitáveis, né, para o Vasco ter que reformular todo um projeto, toda uma proposta de novo em cima dessa resposta meio que negativa, né, parcialmente negativa dos representantes do Léo Jardim. Parece que a situação entre Vasco e Léo Jardim também vem azedando nos bastidores, né? A gente também sabe que o Léo Jardim é um jogador muito importante para esse elenco, mas também já não tem aí 100% da torcida muito simpática para com o goleiro, não. Existe aí uma parte, uma ala da torcida aí que já acha que o Léo Jardim, se não quiser ficar, pode sair. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião aí do outro lado. Deixa aqui nos comentários. A gente vai estar observando, né, semana decisiva, né, de mudanças do futebol, o dia inteiro, esse domingão estaremos fazendo aí o nosso translado, né, nosso movimento para Buenos Aires, para chegarmos perto do local onde o Vasco vai ficar hospedado. Você terá imagens exclusivas, você vai ter todas as informações, pressão em cima da diretoria também em Buenos Aires, né? Teremos aí a nossa forma de pressioná-los, a nossa forma de estar em cima do lance para representar você, torcedor vascaíno aí do outro lado, principalmente você que deixou o joinha para ajudar aqui o nosso trabalho. Não perca, permaneça com a gente, porque a gente vai trazer para vocês todas as informações e todos os passos do Vasco a partir de então, nesse momento decisivo de reestruturação, enfim, esperando a reestruturação do departamento de futebol. Agradeço a sua presença mais uma vez. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.